Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo muito especial. Nós queremos, nessa nossa caminhada, falar coisas especiais às nossas famílias. Então, a todos vocês que estão nos acompanhando nesse tempo tão especial, quero convidar você a viver a experiência da meditação do tema paciência. Eu já gostaria de saber como anda a sua paciência. Claro, é uma das coisas que mais nós pedimos a Deus, o dom da paciência. Essa virtude humana que nos ajuda muito a controlar todos os nossos defeitos e muitas situações da nossa vida. E para nos acompanhar nesse nosso momento de reflexão, de partilha, já gostaria que você pudesse já dar aquele like, curtir esse canal, que você possa se inscrever, fazer parte dessa família. Compartilhe com seu amigo, com seus irmãos, envie nos seus grupos de WhatsApp. E eu gostaria de saber o seu nome, a cidade de onde você está falando. E nós vamos para o início aqui das nossas Sagradas Escrituras, o livro de Gênesis, no capítulo 17, os versículos de 15 e seguinte. Deus disse ainda a Abraão: a sua mulher Sarai, você já não chamará Sarai, mas o nome dela será Sara. Eu a abençoarei e dela darei a você um filho, a quem abençoarei. Ela vai transformar em nações, e dela virão reis e povos. Abraão caiu com o rosto em terra e começou a rir, pensando: será que um homem de 100 anos vai ter um filho? E Sara, que tem 90 anos, ainda vai dar à luz? Abraão disse a Deus: queira Deus que Ismael continue vivo diante de ti. Nós estamos diante do pai da fé. Abraão é conhecido nas Sagradas Escrituras e é recordado em todo o Antigo Testamento como o pai da fé. E por que nós pegamos Abraão para falar acerca da paciência? Haja paciência no tempo que nós estamos vivendo. Como o padre dizia no início, na nossa introdução, é preciso compreender de fato que a paciência ela requer de nós exercícios. Todos nós pedimos paciência todos os dias. É um dom muito importante para a nossa vida, porque através desse dom, dessa virtude, nós vamos conseguir controlar inúmeros sentimentos dentro de nós, nós vamos nos ajudar a sermos cada vez mais pacientes com o outro e tudo aquilo que este dom ele traz ao nosso coração. Mas como é bom a gente começar a olhar para dentro de cada um de nós. Você que está aí assistindo esse vídeo, com certeza já deve estar pensando: aonde que eu preciso ter paciência na minha vida? Nós temos inúmeras possibilidades de nos tornarmos pacientes ou impacientes. Mas fique tranquilo, sabe por quê? Eu vou apresentar para você homens que viveram a dinâmica da nossa vida, como você, os homens das Sagradas Escrituras passaram também por esse drama. Abraão, pai da fé, mas também um homem que agora se tornou impaciente. Porque nesse relato do capítulo 17, versículo 15 e seguinte, Deus fala a Abraão que de fato Sarai, que agora já não é mais Sarai, agora Sara muda o seu nome de princesa, agora é uma mulher de todas as nações, ela vai se tornar mãe. Por que então Abraão ele se inclina e começa a rir? Claro, porque tem coisas na nossa vida, filhos amados, que é para a gente rir mesmo. Nós vamos rir das histórias da nossa vida, de muitas situações. Quantas vezes as pessoas olharam para você e começou a rir? Exatamente. As coisas de Deus é engraçada. Muitas vezes achamos que as Sagradas Escrituras é algo muito burocrático. Nada. Se a gente começar a ver as atitudes e as ações de Jesus, as ações de Deus, as ações do Espírito Santo, é totalmente contraditório com a nossa realidade humana. É aqui que está a diferença dos homens que vivem meramente a carne, a experiência da carne, do burocrático, daqueles homens que vivem a experiência da fé.
Abraão, considerado o pai da fé. Lá na frente nós vamos entender bem isso, quando ele vai ser convidado por Deus, diante da aliança realizada com Deus, a fazer o sacrifício do seu filho Isaque. Mas ele está sorrindo, porque Abraão já é um homem de idade avançada. Aqui também a sua esposa, Sarai, que agora muda de nome, ela também já é de idade avançada. E ainda tem outra questão de Sara, ela é estéril. Então a gente começa a olhar como que Deus ele age na vida do homem, é para que a gente entenda que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E tudo isso, filhos amados, sem o dom da paciência é impossível ver a ação de Deus, é impossível. É impossível a gente compreender as coisas do alto se a gente não tiver paciência para esperar o tempo de Deus. Quando a gente olha para Abraão, que já está em idade avançada, a gente volta um pouquinho atrás e vamos perceber que o mesmo Abraão e Sara, eles não tiveram paciência para esperar o filho da promessa. O filho da promessa viria de Sara, mas percebendo que já estavam de idade avançada, o que faz? Sara vê a sua escrava Agar, era de comum e era de costume da própria realidade do seu tempo, uma mulher que era estéril usar a escrava para poder engravidar e ali se tornar mãe. E dessa forma, eles decidiram em comum acordo, Abraão, então teve ali com Agar, a escrava, e teve Ismael. Acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, que o filho ali estava, Deus fala, não é esse filho que eu prometi a ti. Quando Deus ele faz uma promessa para cada um de nós, pode ter certeza, filho amado, que ele vai cumprir. Mas não é com esquemas humanos. Muitas vezes nós começamos em Deus e no meio do caminho, quando as coisas não acontecem conforme eu espero, nós começamos a querer arrumar um jeitinho brasileiro para poder antecipar aquilo que eu tanto quero na minha história. Filho, pode ficar tranquilo, o que é de Deus acontece. Abraão agora, mais uma vez, é interpelado por Deus, de fato, por essa questão de que Sara vai ser mãe e que dela virá uma posteridade, uma descendência, ela será mãe das nações. Isso é projeto não do homem, é projeto de Deus, porque através de Abraão, nosso pai Abraão, nascerá uma nação forte, uma nação do qual o Senhor caminhará com ele à frente. Então a gente vê aqui que o próprio Abraão passou por essa experiência da impaciência, mas que Deus concedeu a ele ver que as promessas se cumprem. Outro que nós poderíamos colocar, que viveu a experiência da fé, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos da vida, nós percebemos que ele, Moisés, passou pela experiência da impaciência. Por quê? Porque Deus confia a um homem fraco uma missão tão grande, ele começa a ver o extraordinário de Deus acontecer, mas tem momento que o homem que está à frente de missões começa a se deparar com diversas situações da vida. E nós vamos passar por essas situações. Deus confia a nós algumas missões e algumas vezes nós vamos se sentir impotentes e vem a impaciência. Imagine Moisés ali, responsável por tirar o povo da escravidão por ordem de Deus, agora se depara com o Mar Vermelho. Nós vamos sempre aparecer nas Sagradas Escrituras alguns obstáculos na vida. Em alguns desses momentos o homem fica um pouco inquieto, impaciente. Isso acontece com a nossa vida. Isso é bom porque nós vamos repetindo na nossa história. Existem momentos que nós vamos nos deparar com essa pessoa humana, fraca que nós somos. Moisés, diante daquela murmuração do povo que passa sede, passa fome, Deus pediu que ele colocasse ali, naquela pedra, lançasse o seu cajado e ali sairia água. Só que Moisés estava com raiva, Moisés estava impaciente. Então ele fez aquele gesto, 2 vezes bateu na pedra, saiu água, mas ele, devido à sua impaciência, ele não alcançou a terra prometida. Poderíamos falar também de Jonas, o profeta Jonas, que é totalmente impaciente. Deus chamou ele para poder ir a Nínive, a uma cidade profana que estava fadada ao fracasso, queria ser destruída. E Jonas é impaciente. Jonas quer fugir da missão que Deus o deu. Nós temos essa mania da nossa vida de fugir daquilo que Deus colocou na nossa história. Não adianta fugir, porque uma vez que nós temos a vocação, o chamado de Deus, a melhor coisa é a gente assumir, trabalhar essas relações entre a minha missão e o meu ser interior, que nem sempre estamos preparados, mas é preciso que a gente trabalhe isso dentro de nós. Sem falar nos discípulos, né?
Se a gente olha para as figuras dos discípulos, eram pessoas totalmente impacientes. Recordava, ao preparar esse vídeo, da cena dos discípulos de Emaús, que voltam para a sua terra, para Emaús, ali se questionando, ali os dois que vão conversando no meio do caminho, de repente Jesus entra na história. O que está acontecendo com esses homens, com essas duas figuras bíblicas? Estão voltando para casa, triste e desanimado, porque não tiveram paciência de ver se completar tudo aquilo que Jesus tinha dito. Às vezes a gente pega só uma parte daquilo que Jesus fala a cada um de nós. No mundo há de ter muitas tribulações, a gente só para nisso. A gente só para, minha vida está passando por tribulações, estou passando por provações, estou passando por isso, por aquilo. A fé precisa ser provada. E para que a nossa fé seja provada, eu preciso ter paciência e confiar em Deus. Mas não é uma paciência que muitas vezes só silenciamos. Calar é importante, muito importante a gente calar para adquirir cada vez mais esse dom na nossa vida. Mas muitas vezes calamos a boca, calamos a nossa voz, mas dentro nós estamos ali lamuriando, nós estamos agitados. Essa virtude da paciência, ela faz com que a gente se coloque nos lugares mais perigosos, mais difíceis, nos piores desafios, mas nós estamos em paz interiormente. Nós pedimos isso, filhos amados, não é para que a gente tenha ausência de guerra, não. Nós pedimos a paciência para que quando surgir os motivos para a gente poder ter que lidar com as situações mais adversas da vida, a gente tenha a capacidade de administrar todas as situações. Às vezes em coisas tão pequenas nós estamos perdendo a paz. Uma mãe que já não tem mais paciência quando o filho pergunta alguma coisa que esteja perdido. O pai que já não tem mais paciência de uma esposa que pede um favor e ele logo vem gritando, esbravejando. Os filhos que já não têm mais paciência com os pais, já de idade avançada. Nós começamos a perceber que nós vamos perdendo muito a paciência com as pessoas. E nós vamos, em um outro momento, em uma outra experiência, eu quero falar para vocês justamente disso. Por que nós temos tanta paciência com aqueles que são de fora e dentro de casa, qualquer coisa pequenininha já tira de nós a nossa paz? Nós não suportamos, às vezes, nem ouvir a voz das pessoas que moram no nosso lar. Isso tudo tem consequências muito nefastas para as nossas famílias. Então, Padre, como eu poderia fazer para trabalhar essa virtude dentro de mim? Uma virtude da paciência, ela está muito ligada a um dom do Espírito, que é o dom da fortaleza. Os dons do Espírito, eles são importantes para a gente adquirir aquilo que nós precisamos para as nossas batalhas habituais da nossa vida. Porque aquilo que nós falamos para as nossas famílias, né? Porque o Padre direciona muito as famílias, aos casais, aos filhos, aquilo que compõe, né, esse ambiente tão maravilhoso criado por Deus, mas aprender na escola da nossa própria casa ajuda a gente a se tornar pessoas boas lá fora. Então a primeira igreja é a igreja doméstica, nós temos tocado muito nesse assunto, nós temos experimentado tanto que uma família que tem se educado, falava esses dias no programa de rádio, justamente sobre esse aspecto das reuniões que nós precisamos fazer. Nós precisamos realizar reuniões na nossa casa, mas quando se fala em reunião, não, Padre, pelo amor de Deus, já tem a reunião no nosso trabalho. Por que você faz uma reunião no seu trabalho? Planejamento. O planejamento ele serve para quê? Para você ter um desenvolvimento de um trabalho muito mais eficaz. Se você leva a sua empresa sem fazer um planejamento, com certeza ela está findada ao fracasso. As reuniões são importantes para que a gente analise aquilo que está vindo bem, aquilo que não está legal, e nós vamos projetando coisas boas para os novos projetos que vão surgir. Então, essa reunião que o Padre diz, que a gente realiza nas igrejas também, porque a gente faz reuniões na igreja, para a gente fazer planejamentos para as nossas pastorais, para a gente ver calendário, que a gente precisa ali estar atento para realizar um bom trabalho. E como a gente pode fazer essa reunião dentro de casa. E preste bem atenção, porque o que o Padre vai dizer a você agora é de suma importância. Isso pode mudar a sua história e deve mudar a sua história, deve mudar o nosso pensamento. Hoje a gente já não se reúne mais. A gente já não tem a reunião mais em família. A gente já não encontra mais com o outro.
a gente já não tem essa possibilidade de sentar com os nossos filhos. Então, como você vai mudar a sua casa? Eu vou mudar a minha casa quando eu souber como ela está agindo. É a gente sentar como irmãos, sentar como amigos e poder o pai e a mãe, que são os chefes da casa, ele é o chefe, a mãe também. E você, pai e mãe, tem essa responsabilidade. Ah, padre, mas eu já rezo o terço, a gente já lê a Bíblia, a gente vai para a missa juntos. Gente, isso é tudo muito importante. É tudo muito importante rezar, é tudo muito importante ir para a missa juntos, fazer as refeições. Padre, mas lá em casa a gente não faz as refeições, a gente não reza. Então a sua casa está construída sobre areia, simplesmente assim. Entende? E você precisa ter paciência para compreender o que o padre está dizendo agora. Você precisa ter muita paciência para entender que se você quer um edifício edificado sobre a rocha, é preciso ter paciência com aquilo que está acontecendo, porque deixou de plantar lá atrás. Então agora paciência para reconstruir. Às vezes quando a obra já está ali, já está desenvolvida, já cresceu, é mais difícil de você consertar os erros. Era muito melhor se você tivesse consertado da base. Mas Deus, ele é tão bom que assim como muitas vezes na nossa vida nós deixamos para cuidar quando estamos doentes, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, às vezes você está ouvindo esse vídeo, está agora pensando em arrumar a casa e a casa está bem desorganizada. Então, paciência, porque você não vai conseguir mudar os teus filhos da noite para o dia, você não vai conseguir mudar a organização da tua casa da noite para o dia, mas começa a se reunir, esposo e esposa. Homens, comece a escutar a sua esposa, aquilo que ela está passando, o que ela está vivendo, o que ela sabe dos seus filhos, o que ela sabe da casa. Comece a ouvir, trocar ideias. Isso é o network hoje que a gente fala, né? Nós nos encontramos com tantas pessoas do mundo, de pessoas de outros estados, de fora da nossa casa, e as pessoas vão começando a trocar ideias, e nós vamos crescendo nas potencialidades de cada um. E dentro de casa nós não estamos fazendo esse network, nós não estamos fazendo essas reuniões, nós não estamos fazendo essa unidade. Conversa com teu esposo. Mulheres, escutam teu esposo também. Comece a entender o que ele está passando, aquilo que ele está vivendo. Mas a gente nunca fez isso, faça agora. É agora que começa a mudança, a modificação. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele não vai estar pronto já. Não, o Senhor, ele tira o homem das trevas e leva aquele homem à luz. E aos poucos vai modificando a sua história. Não existe mudança da noite para o dia. Tudo isso requer a paciência. Só que a paciência, ela vai seguindo junto à dinâmica da constância. Se você não for constante naquilo que você tem feito como propósito de mudança para a sua vida, você vai perder tempo, você vai desmotivar e mais uma vez você vai estourar. Não tenha medo. Lembra, os homens das Sagradas Escrituras, eles passaram por experiências de impaciência porque as coisas não aconteceram como eles esperavam. Quantas coisas não acontecem como você espera? E não tem que ser como eu quero. Por isso aqui, filho, a humildade. A humildade de falar, se as coisas não aconteceram na minha vida, é porque ainda não chegou o tempo. Abraão esperava o seu filho, já estava velho, a esposa era estéril e a esposa já estava de idade avançada. Mas Deus, calma, o projeto é meu. Para mostrar a credibilidade do poder da palavra de Deus. Na velhice, na esterilidade, ali Sara se torna a mãe de Isaac, do seu filho. E que nós possamos aprender, filhos amados, que a história com Deus é muito mais bonita do que uma história longe da palavra do Senhor. Deixa Deus modelar a tua história. Trabalhe este dom da paciência no seu coração. Comece a trabalhar esses sentimentos de ódios que muitas vezes surgem em momentos de briga. Tudo isso é trabalhável, hábitos bons que você vai adquirindo e que você vai percebendo como isso te ajuda e ajuda as pessoas que estão ao seu redor. Este é mais um vídeo do nosso canal. Sou o Padre Carlos Alexandre e venho pedir com muito carinho que você se inscreva na nossa página, que você compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas estão vivendo o drama da impaciência e que precisam descobrir que isso faz parte da nossa história e que Deus tem uma história a reconstruir em cada vida, em cada ser humano. Muito obrigado por sua participação. Espero você no próximo vídeo.